Muito bom dia a todos. Quero agradecer ao Sr. Reitor, quero agradecer ao Jorge Conde em nome do Politécnico, quero agradecer ao Dr. Luís Marinho em nome da Miguel Torga, a presença neste nosso webinar sobre a retoma do ensino superior e desejo-vos uma boa conversa com a Patrícia. Desculpa, uma vez. Obrigado, bom dia. Muito bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença. Eu começava por perguntar ao Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, Sra. Professora Milka Platão, disse recentemente que em setembro a Universidade de Coimbra iria retomar o ensino presencial, que é insubstituível. No entanto, alguns docentes da Universidade, sobretudo da Faculdade de Letras, que vêm criticar e dizer que já estará estipulado que haverá um ensino híbrido. Como é que será, afinal, em setembro? Bom dia a todos e agradecendo o convite para estar aqui. A matriz da Universidade de Coimbra é ensino presencial, isso eu creio que ninguém deve ter nenhuma dúvida. Isso não significa que não tenhamos operações que não sejam presenciais, mas é presencial e será presencial. Agora, nós temos ensino presencial responsável. Não vamos para presencial sim, só por impulso, não é? Nós estamos a preparar o próximo ano letivo e o próximo ano letivo terá a possibilidade de ser presencial e a possibilidade de ser completamente à distância. Naturalmente que, olhando para o dia de hoje e projetando aquilo que provavelmente será setembro, eu diria que nem poderemos ser totalmente presenciais, nem seremos à distância como fomos neste segundo semestre. Portanto, o sistema híbrido é um sistema, enfim, se quiserem utilizar a palavra híbrido, se quiserem utilizar a palavra misto, é um sistema onde nós temos que ter ensino presencial, ou iremos ter ensino presencial, mas onde teremos também, simultaneamente, ensino à distância, sendo que a percentagem de cada um deles depende das condições em que o país estiver na altura e da tutela, porque se a DGS disser que numa sala podem estar, uma sala, enfim, para 100 pessoas podem estar 20 pessoas, serão 20 pessoas que estão na sala, se tiverem 50 são 50, portanto isso dependerá das circunstâncias do momento, não se pode antecipar essa situação. O que se pode antecipar é um modelo de funcionamento que permita que nós tenhamos a possibilidade de ser plásticos e podermos adaptar rapidamente a qualquer situação que aconteça no próximo semestre, que é isso que nós estamos a preparar e é isso que iremos fazer, mas tendencialmente é ensino presencial. Agora dirijo-me ao presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, professor Jorge Conde, bom dia. Sei que em algumas escolas do Instituto Politécnico já foi retomado algumas atividades presenciais. Como é que está a correr esse processo? Então, bom dia a todos, cumprimentá-los também a todos. Está a correr bem. Nós, neste momento, estamos com duas escolas já com ensino presencial, a Escola Superior de Educação e a Escola de Tecnologia da Saúde, onde estamos a dar a componente prática dos cursos que ao longo dos últimos 3 meses não se deu e, naturalmente, adotando todas as medidas que até agora têm sido colocadas como norma pela Direção-Geral de Saúde, estamos a conseguir manter o ensino. E, portanto, neste momento eu diria que metade dos alunos da saúde estão em Coimbra a ter aulas e um volume elevado dos 2.000 alunos da Escola Superior de Educação também. Claro que isto levanta-nos muitas questões do ponto de vista da segurança, temos que ter o cuidado de desfasar horários, temos que ter o cuidado de ter aulas a começar muito cedo e a acabar muito tarde. Os cursos dentro da escola têm circuitos próprios para se encontrarem o menos possível. As marcações em termos de refeitórios implicam fazer turnos para as pessoas poderem almoçar e, portanto, é uma logística que com todos os alunos em Coimbra provavelmente não é possível, mas no número que estamos a fazer agora, que é sensivelmente 1/3 dos alunos de cada uma das escolas, está a ser possível e está a correr bem. Também no Instituto Superior Miguel Torga, sei que também já foram programadas atividades presenciais. Sim. Continuam os desconfinamentos, nós fizemos
lançamos as aulas presenciais. Devo dizer que as aulas presenciais, no princípio, foram relativamente. Tivemos o sistema híbrido, as presenciais, juntamente com a aula online. Isto é, cada uma das aulas era reproduzida para o exterior, era gravada para quem quisesse, mas também em direto para os alunos que estavam naturalmente em casa ou em diversos pontos do país, ou mesmo para os alunos Erasmus, espalhados um pouco aí pela Europa fora. Tivemos o sistema híbrido também, foi uma boa experiência. No princípio começou a medo, como é normal nestas coisas, naturalmente, era uma experiência, mas depois, enfim, entrou na normalidade e agora estamos a fazer a fase da avaliação, toda ela presencial. Digamos, a avaliação, chamada avaliação continuada, tem no fundo 2 momentos, e este segundo momento, um deles é completamente livre, isto é, não tem que ser presencial ou deixar de ser, será aquele que os professores, dentro do quadro da sua autonomia, quiserem organizar e quiserem implementar, e no fundo é o sistema tradicional, mas há um segundo momento que nós fizemos questão de que fosse presencial. Estas escolas, como o caso do Miguel Torga, são escolas que têm características muito especiais e têm que ter um sistema de avaliação que já está a decorrer e um sistema que vai continuar no mês de julho e que vai projetar-se para o mês de setembro, em condições em que não haja rigorosamente nada a dizer sobre a idoneidade da questão da avaliação. Isso para nós é muitíssimo importante. E, portanto, quisemos fazê-lo, foi uma experiência que está a correr bem, como está a correr noutras partes da Universidade de Coimbra ou como está a correr no Politécnico, e, portanto, se as condições o permitirem, isto foi sempre feito com todo o controle das nossas autoridades sanitárias regionais, através de um plano de contingência que foi adotado e que foi aceite, e que implica muito trabalho. Estava a ouvir o professor Jorge Conde, estava a lembrar-me do trabalho que dá a montar uma aula, ou que dá a montar uma sala para fazer uma simples avaliação de uma turma. É um trabalho brutal, um esforço enorme dos nossos funcionários, dos nossos professores e dos nossos alunos, com circuitos alternativos, com tudo aquilo que é a utensilagem técnica para que as pessoas possam estar à vontade e descontraídas, desinfestações e desinfecções sucessivas. Enfim, fizemos tudo o que era possível fazer, estando no quadro da lei, no quadro das normas da Direção-Geral de Saúde, e estamos relativamente satisfeitos, sempre com alguma angústia, naturalmente, porque sabemos que tudo isto é difícil de levar à prática. Agora estou como os outros participantes, o Sr. Reitor e o Sr. Presidente. A partir de setembro nós temos uma outra realidade aí pela frente, é quando vier tudo, isso aí já é difícil, vai ser complicado conciliar os sistemas, mas a nossa esperança é de que seja possível, porque de facto uma escola superior que não vive da convivialidade, que não vive dos olhos nos olhos, que não vive da partilha, que não vive do sentido da comunidade, não é uma escola superior. E a cidade também não é a mesma, toda a gente sabe, não é? Nossa cidade deixou de ser aquilo que era, não tem alegria, não é? É como São João sem manjericos, ou São João sem na rua, São João sem fogo de artifício, não é? Hoje é dia de São João e é um dia, enfim, aqui não se nota muito, enfim, mas como vai ser a festa da Rainha Santa? Por exemplo, esta nova era, esta crise provocada pela pandemia, obrigou a vários desafios. Será também um desafio no que respeita à inovação pedagógica, Sr. Reitor? Sim, será, certamente. Nós estamos a preparar o ano letivo, o próximo ano letivo já há muito tempo, há muitas semanas, e iremos ter que introduzir várias coisas novas. É preciso ter a noção de que a Universidade de Coimbra é muito grande, e a complexidade que já foi aqui referida, no caso da Universidade, multiplica-se bastante, porque nós temos que ter em consideração coisas que normalmente as pessoas não, à primeira vista não pensam nelas, mas as cantinas, as residências, o apoio social, enfim, as aulas práticas, os exames,
os grupos de risco que nós temos na nossa universidade, enfim, não conheço o corpo docente e o corpo técnico das outras duas instituições aqui presentes, mas no nosso caso a quantidade por exemplo, de docentes com idades superiores a 55 anos anda na ordem dos 40%, e portanto, para além disso, para além da idade, também há grupos de risco, e portanto nós tivemos sempre uma atitude muito responsável em defesa da saúde, como é lógico, e acreditamos que assim terá que ser, e portanto, como foi aqui também já referido pelo Luís Marinho e bem, o ensino superior, como nós o entendemos, olhos nos olhos, é totalmente diferente, e portanto nós queremos promover essa metodologia, mantê-la, aliás, como tem sido nos últimos 730 anos, mas há limites, não é? Nós estamos a ver o que está a acontecer em Lisboa, e que nós vamos ter que ter muito cuidado para que não aconteça em Coimbra, na volta dos estudantes, porque para Coimbra, para a universidade, não vão voltar meia dúzia de estudantes, vão voltar muitos milhares de estudantes, e portanto, além disso, a Universidade de Coimbra não é de agora, não é dos últimos anos, é histórico, tem cerca de 2/3 de estudantes deslocados, portanto nós recebemos estudantes de todo o país, enfim, e fora os outros que vêm de fora do país, mas são muitos estudantes de muitos lugares diferentes. Por exemplo, quando nós fizemos a suspensão das atividades presenciais, nós tínhamos e temos uma enorme quantidade de estudantes da zona que na altura era mais fustigada, que era o Porto e Braga, não é? E portanto estar na altura com essas pessoas a vir para cá e irem para lá, isso obviamente seria uma situação de risco enorme, que nós não podíamos, na altura, não tínhamos capacidade de lidar com ela, porque não estávamos preparados para nada disso. Agora estamos preparados, porque entretanto aprendemos, já percebemos o que podemos fazer, o que não podemos fazer, e será mais fácil de lidar com o assunto, sendo certo que nunca é fácil lidar com um assunto como uma pandemia, não é? Lançava a mesma pergunta ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, professor Jorge Conte. Não estamos a ouvir. Continuamos sem ouvir o Sr. Professor Jorge Conte. Se calhar lançava a pergunta ao Dr. Luís Marinho, porque não conseguimos ouvir o professor Jorge Conte. A questão é? Era sobre a inovação, se esta pandemia foi também um desafio, é um desafio a nível de inovação tecnológica. Não imaginávamos há 3 meses atrás que estávamos a fazer o que estamos a fazer aqui, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da eliminação dos fatores de risco, da mitigação dos fatores de risco, quer mesmo da forma como as aulas estão a ser dadas, não é? Há novas formas de dar aulas. O online tem limitações, mas também tem outro tipo de possibilidades, e portanto muita coisa, há um laboratório, há uma experimentação, digamos, na relação professor-aluno, que foi criada de uma forma quase espontânea, mas em função das necessidades objetivas que surgiram entretanto, e mesmo no sistema de avaliação nós estamos, digamos, a encontrar formas mais simplificadas, mais leves, que não quer dizer menos idóneas, não pode querer dizer isso, mas de fazer a avaliação dos nossos alunos, e portanto, digamos, há todo aqui, ainda não se pode fazer a história disto, nem o balanço final disto. Nós vamos ter uma reunião esta semana aqui com o nosso Conselho Pedagógico para fazer a avaliação desta primeira fase de avaliação continuada, para depois partirmos para os exames do mês de julho, e vamos tirar algumas lições, mas há aqui muita novidade, há aqui muita imaginação, muita criatividade, muito esforço, muito trabalho, e portanto há aqui uma alfobre de novas soluções pedagógicas e científicas muitíssimo interessantes na relação de professor com o aluno. Isso é verdade. Entretanto, perdemos o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra
Eu fazia aqui, portanto, uma pergunta ao Sr. Reitor Amilcar Falcão. Em relação ao facto da Universidade de Coimbra foi a primeira universidade a passar do ensino presencial para não presencial. Não sei se na altura houve algumas críticas, mas essa decisão foi, por ter sido a primeira, foi recebida com alguma apreensão. O que é que esteve na base desta decisão de fechar logo, suspender as aulas na Universidade de Coimbra? Vamos lá ver. Antes de mais nada, eu gostava de dizer que a Universidade de Coimbra não fechou nunca e não suspendeu nada. Nós apenas alterámos o modo de funcionamento, que é uma coisa diferente. Fizemos-lo rapidamente, porque eu já, enfim, até já escrevi isto, porque a pergunta não é a primeira vez que me fazem, mas quando no princípio de março, digo de fevereiro, se dizia em Portugal que a Covid era na China que estava e nem se transmitia de pessoa para pessoa. Enfim, eu sou farmacêutico de formação base e sabia, eu e muita gente, como é óbvio, tinha a noção, pelo visto só a DGS é que não tinha, que a Covid chegaria cá mais dia menos dia. Com as comunicações que hoje já não havia dúvidas sobre isso. E, portanto, nós começámos a preparar as coisas com alguma antecedência. E por isso eu disse, mesmo a nossa passagem de ensino não presencial para presencial, nós transformarmos tudo isso em 2 dias, porque já tínhamos feito 2, 3 semanas de preparação, o possível, claro que muito limitado, dadas as circunstâncias, mas pelo menos já tínhamos feito trabalho de casa. Nós, 15 dias antes de tomarmos a decisão, já tínhamos um plano de contingência em ação e tivemos, talvez agora as pessoas não se recordem, mas nós tivemos, uma semana antes de tomarmos a decisão, tivemos uma situação no Polo 2, na Engenharia Informática, de um estudante que apresentava sintomas compatíveis com Covid. Esse estudante tinha estado num sábado, num fim de semana, num evento, num simpósio da área, e depois tinha ido às aulas na segunda-feira e, de repente, nós confrontámos com a necessidade, ele teve que ir para o hospital, enfim, infelizmente, porque a patologia é bem mais complexa, ele tinha uma meningite bacteriana, felizmente, não lhe aconteceu nada, porque recuperou, não infectou ninguém, porque nós imediatamente fizemos profilaxia e demos, digamos, um profilático, um antibiótico a todas as pessoas que estiverem em contacto mais ou menos em contacto com ele, e portanto nós demos mais de 500 comprimidos à nossa comunidade para tomarem, para ficarem descansados. Não houve nenhuma sequela dessa situação, mas eu fiquei, por um lado, satisfeito com o facto da Universidade ter tido a capacidade de seguir o plano de contingência e de saber exatamente o que tinha acontecido, a quem tinha acontecido, como tinha acontecido e, portanto, atuar em tempo útil. Por outro lado, fiquei muito apreensivo porque dei-me conta que, de facto, bastava uma pessoa para o problema ser muito grave. Eu tinha nas mãos informação, nós estávamos naquela altura, se lembram, a Itália estava numa situação muito complexa, a China também, e outros países, Espanha já começava a estar, e nós tínhamos, naquele momento, eu imediatamente pedi que me dissessem quem estava em Portugal, que ia para fora, e para onde é que ia, e quem é que estava fora e vinha para Portugal, e de onde é que vinha. E aquilo que iria acontecer nas semanas seguintes é que iríamos receber muitos italianos, muitos espanhóis na Universidade de Coimbra. Isso era um risco muito grande. Ao mesmo tempo, criei, enfim, a minha equipa reitoral e mais um grupo de pessoas, entre as quais o diretor da Faculdade de Medicina, o professor Paulo Cordeiro, que tem uma posição, enfim, para além da sua qualidade reconhecida nacional e internacionalmente na área, enfim, tem um papel relevante na escola, no Conselho de Escolas Médicas, e eu fui falando com ele, fui-me aconselhando com ele e com outros médicos, e todos me diziam que isto ia ser uma situação grave e que tínhamos de ter cuidado porque, enfim, uma vez instalada a infecção, num caso como Coimbra, sem nenhum cuidado, naquele momento não havia cuidados nenhuns, não havia distanciamento, não havia máscaras, não havia nada, digamos, a propagação seria explosiva e, portanto, aquilo que nós entendemos, enfim, numa reunião em que envolveu muita gente, éramos talvez mais de 20 pessoas nessa reunião, e consensualmente, foi decidido que o melhor que fazíamos era passar a não presencial. Eu quero lembrar, quando nós passámos a não presencial, já universidades irrelevantes como Oxford e Cambridge o tinham feito. E, portanto, nós não fomos os pioneiros, nem fomos, digamos, os medrosos da história. Nós fomos responsáveis
e vimos que havia uma necessidade e um problema de saúde pública sério, queríamos proteger os nossos estudantes, queríamos proteger os nossos funcionários, queríamos proteger a cidade e passámos de não presencial a presencial e 2 dias depois as coisas estavam a funcionar, não idealmente, mas a funcionar pelo menos de uma forma já razoável. E devo dizer que foi uma decisão tremendamente difícil, por variedíssimas razões, que não vou divagar sobre elas, internas, especialmente externas, mais externas que internas, porque daqui a uns tempos fará a história se a decisão foi realmente boa ou não foi boa. Uma coisa é certa, Portugal fechou ou entrou em confinamento ou em estado de emergência pouco tempo depois, e um dia saberemos se teria entrado caso Lisboa e Coimbra não tivessem feito o que fizeram, porque a verdade é que naquela altura o CRUP, uma parte do grupo estava alinhado com está tudo bem, não há problema nenhum, e depois começaram todos a dispersar rapidamente, porque começaram-se a olhar para os números, as pessoas começaram-se a assustar. Nós não nos assustámos, nós apenas fizemos um trabalho profissional, com qualidade, criámos as nossas próprias rotinas, e a Universidade não parou. Ainda há pouco o Dr. Luís Marinho falava e bem das alterações que todos nós sentimos. Nós, para além da questão pedagógica, nós, por exemplo, na questão da administração, nós neste momento estamos praticamente completamente sem papel, estamos desmaterializados. Eu só assino coisas eletrónicas, 99% do que assino atualmente é assinatura eletrónica, mesmo estando na universidade, como estou, quase todos os dias, e portanto nós alteramos profundamente a nossa forma de trabalhar, e isso foi um choque tecnológico, que muitas vezes acontece em situações deste tipo de guerra, ou de uma guerra, neste caso invisível, mas uma guerra, e portanto tivemos que nos adaptar, avançámos muito rapidamente, e neste momento o grau de eficiência da nossa máquina administrativa aumentou muito. Os nossos docentes fizeram um trabalho notável, extraordinário, e enfim, acho que só merecem elogios, como os nossos estudantes também compreenderam que para a defesa deles, para a defesa do interesse e do percurso académico desses estudantes, era importante que a universidade conseguisse ter um rumo e saber exatamente o que ia fazer com eles e o que fazer com o ensino até ao final do ano letivo, que vai acabar com a maior normalidade possível, uma vez que estamos a terminar também já os exames, e até agora, felizmente, as coisas têm, como acontece também quando há ensino presencial e exames presenciais, há um caso aqui, há um caso ali que corre menos bem, mas na generalidade as coisas têm corrido bem, e todos estamos conscientes que o próximo ano letivo será um ano letivo difícil, mas um ano letivo onde nós, com a preparação e com os ensinamentos que recolhemos deste semestre, temos outras condições para poder trabalhar de forma diferente, de forma mais segura, com inovação pedagógica, com alternativas, com planos de contingência mais apurados, e portanto eu creio que todos nós temos outra visão daquilo que será o próximo ano, independentemente das circunstâncias em que o país cair. Enfim, eu tenho algum receio que possamos piorar lá alguns para novembro, dezembro, por causa do inverno, da acumulação de várias viroses que existem nessa altura e até doenças bacterianas, mas eu acredito também que as autoridades irão, enfim, atuar de forma consciente e profissional e com a colaboração, certamente, do ensino superior, porque o ensino superior tem de ter uma atitude responsável perante esta situação, mas a responsabilidade passa muito pela segurança da população em geral e da comunidade académica em particular. Dou as boas-vindas ao professor Jorge Conte. Está a ouvir? Não sei se agora já me ouve. Já. Fazia-lhe então a pergunta que eu estava a fazer há pouco, se esta pandemia pode ser um desafio à inovação pedagógica. Sim, claro que sim, mas eu acho que essa inovação tem que ser feita com algum cuidado, porque, primeiro, nós temos esta matriz muito presencial do ensino, como já aqui foi referido. Não só as nossas instituições são instituições que vivem dos estudantes nos corredores e, portanto, desta lógica de ensino de afetos, se quisermos, muito de contacto uns com os outros, muito educacional, e, portanto, obrigatoriamente, eu acho que temos que manter uma percentagem elevada daquilo que fazemos no registro presencial, mas, por outro lado, temos que aproveitar aquilo que aconteceu para resolvermos algumas coisas que andávamos há muito tempo para resolver e que não tínhamos conseguido fazer. Se nós tivéssemos planeado que iríamos fazer um semestre, 20% que fosse, do nosso ensino à distância, teriam acontecido um conjunto de problemas que não teriam permitido que isso avançasse.
como foi uma situação de emergência, como foi uma situação absolutamente imprevista e as pessoas não tiveram quase tempo de pensar como é que a haviam de obstaculizar, as coisas aconteceram normalmente e nós passámos para este novo modelo de ensino. Eu acho que o que temos que fazer para o futuro é fazer isto com peso, conta e medida e saber o que é que podemos manter à distância, o que é que pode ser feito através das plataformas informáticas e o que é que tem que ser obrigatoriamente presencial. E como eu digo, eu acho que naquilo que é o ensino graduado, naquilo que é o primeiro ciclo de estudos, eu acho que ele deve ser predominantemente presencial. Já não me faz muita confusão que todos os outros patamares de ensino, as pós-graduações, os mestrados, os doutoramentos, possam ter mais ensino à distância, porque estamos a falar para uma população com uma maturidade diferente do ponto de vista quer da própria idade, quer daquilo que é o ensino superior e daquilo que é a aprendizagem. Do ponto de vista do funcionamento das instituições, isto também nos veio ajudar em muita coisa e alguns dos processos que até aqui continuavam a circular em papel desapareceram. E como dizia o Sr. Reitor, hoje nós praticamente não precisamos da esferográfica para nada, porque habituámos a este registro de fazer tudo à distância e a este registro de tudo funcionar sem a utilização de papel e, portanto, eu acho que temos que aproveitar estas duas componentes para modernizarmos as instituições e para sermos suficientemente inovadores naquilo que estamos a fazer. Do ponto de vista da inovação pedagógica, passa obrigatoriamente não só por conhecermos melhor as ferramentas à disposição, mas passa também pela formação de professores. Nós vamos ouvindo com alguma frequência os estudantes e os nossos colegas e aquilo que percebemos é que muitos transformaram o ensino presencial numa coisa que ficou atrás do computador. Ou seja, as aulas que tinham 3 horas ou 4 horas continuaram a ter essa mesma duração e pretendemos que os estudantes estejam atrás do monitor, sentados na sua sala ou no escritório de casa dos pais 4 horas atrás do monitor, e isso não vai ser possível. Nós temos que perceber que a inovação pedagógica passa por aulas mais curtas e eventualmente mais aulas, mas mais curtas. Portanto, temos que aproveitar estas ferramentas para mudar. Obrigada. Segundo um levantamento feito pelo Observatório de Responsabilidade Social, as instituições de ensino superior implementaram mais de 700 ações de responsabilidade social desde o início do estado de emergência, em março, dedicando sobretudo ao combate à Covid e ao apoio social dos estudantes. Sei que todas as instituições que vocês representam, a Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico de Coimbra, o Instituto Superior Miguel Torga, souberam responder a este desafio. Só quero saber alguns exemplos desse apoio social aos estudantes e também no combate à Covid. Começo pelo Dr. Luís Marinho, se faz favor. Nós aqui já tínhamos, por exemplo, uma experiência, não digo larvar, porque ela já tinha a sua história, digamos, de extensão social da própria escola. Nós temos, fundamentalmente no ramo das nossas licenciaturas e mestrados em Psicologia, temos um corpo docente que organizou de uma forma com algum sucesso e com alguma grande credibilidade científica o apoio, digamos, a situações de crise, a patologias que se revelam e que podem ter tratamento de caráter psicológico, e nós temos gabinetes que atendem pessoas que estão em ligação com a comunidade, não só para os nossos alunos ou para os nossos professores, mas também para o exterior. Nós colaboramos com os tribunais, nós fazemos relatórios que são peças fundamentais depois no tratamento pela justiça de determinadas situações de crise, e portanto nós fizemos desenvolvemos coisas que já estávamos a fazer, mas que agora se tornaram muitíssimo úteis e temos muito orgulho que estamos a fazer. Nós estamos a emprestar computadores aos nossos estudantes que
têm mais dificuldades, financeiras e que, portanto, não podem em casa, não têm dinheiro ou não têm fundos, não têm maneira de poder aceder a determinado tipo de instrumentos tecnológicos que são hoje absolutamente indispensáveis, e também estamos, digamos, com os cursos de serviço social a intervir socialmente junto das comunidades. Acho que são coisas muitíssimo interessantes, e dão não se compara com aquilo que a Universidade de Coimbra ou até o Politécnico pode fazer, naturalmente são outras instituições com outros recursos e eu imagino que tudo que se fará lá com outra profundidade e com outra eficácia. Mas do ponto de vista exemplar, se quiser, do ponto de vista de abrir um caminho para a relação com a comunidade e para a resposta a um determinado tipo de problemas que surgiram agora, acho que estamos no bom caminho e a escola tem-se afirmado no exterior de uma forma que me parece muitíssimo positiva. Obrigada, Sr. Reitor. A Universidade de Coimbra também tem vários exemplos desse apoio aos estudantes e também no combate à Covid-19. Sim, eu creio que devemos dividir o apoio ou as ações que a Universidade fez em ações internas e ações externas, ou com impacto interno e com impacto externo. Internamente, eu creio que o apoio da ação social que nós fizemos, quer ao nível das residências, quer ao nível do apoio que já foi também aqui referido pelo Dr. Luís Marinho, nós cedemos muito material informático aos alunos mais carenciados, tablets, cartões de dados para que pudessem aceder às nossas aulas. Nós normalmente já temos criado um fundo de ação social, criámos um fundo de emergência e com um valor elevado que permitiu atender às situações de maior emergência no período da Covid. Internamente também iniciámos na nossa página da Universidade apoio psicológico, portanto criámos um programa que se chama UCare, com o apoio da Faculdade de Psicologia. Criámos também um programa para a atividade física também, neste caso com o apoio da Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física. Enfim, fizemos muitas outras atividades de voluntariado. Na nossa universidade, por exemplo, e enfim, fomos contactados nessa altura pela Ordem dos Médicos e acedemos positivamente. Durante este período servimos muitas centenas de refeições médicos e outros profissionais de saúde de forma gratuita. Estamos a falar de muitas centenas mesmo, se não milhares. Enfim, muitos milhares não, mas a ultrapassar as 1000 refeições. E, portanto, temos feito esse tipo de trabalho internamente. Externamente, eu diria que fizemos aquilo que todos fizeram, porque não é muito difícil fazer, máscaras e viseiras, não é? E nós também temos capacidade interna para fazer o nosso álcool gel, como é lógico, e também para distribuir para algumas instituições que necessitavam dele na altura, mais do que nós, porque já tínhamos as nossas reservas. E depois demos um contributo que eu penso que foi absolutamente decisivo. Nós temos um laboratório de análises clínicas há décadas na nossa universidade. Os nossos serviços de ação social são muito, enfim, a parte médica é muito forte, como é sabido, e nós transformámos rapidamente um laboratório de alta segurança para terapia celular num laboratório, enfim, alterámos uma parte da forma de trabalhar em relação à patogenicidade do que está em causa e passou a ser um laboratório para determinação de Covid. E nós, neste momento, já fizemos mais de 25 mil testes de Covid na região. Temos uma parceria com a ARS, estamos ao dispor da ARS Centro para o que necessitar de fazer e, portanto, tem passado por nós todos os testes que são feitos no parque, no queimódromo, portanto, no drive-thru. Tem passado por nós os testes dos lares da região, das creches, e testes que são pedidos também dos hospitais, do CHUC e do IPO, e portanto temos feito todos esses testes que são necessários, felizmente com uma cadência muito elevada. Nós temos uma capacidade de testagem neste momento que ronda as quase 500 amostras diárias, com uma resposta de 24 horas, e portanto toda a região, e recebemos amostras via ARS de muitas outras regiões, que estavam com dificuldade e que nós, felizmente, em Coimbra nunca tivemos uma situação tão apertada como houve noutras regiões. E, por exemplo, quando houve aquela crise em Ovar, nós recebemos testes também daquelas zonas para fazer. E, portanto, temos feito esse trabalho a preços muito controlados, basicamente preço de custo ou pouco mais. E, portanto, acho que prestamos um bom serviço a vários níveis e continuamos a prestar. E continuaremos a prestar porque sentimos que existe
esta necessidade de estarmos todos unidos numa causa comum, que é a defesa da saúde pública e a defesa dos nossos cidadãos, e repetindo-me, porque é muito importante neste caso, como reitor da nossa comunidade académica, neste caso na UC. O Instituto Politécnico de Coimbra também aceitou esse desafio. Sim, eu diria que dentro da nossa escala fizemos quase tudo aquilo que o Sr. Reitor acabou de dizer também, não é? Ou seja, tivemos que readaptar as residências que hoje estão todas, por exemplo, em quarto individual e na maioria dos estudantes, eu diria quase gratuitos, porque entretanto estamos a falar de gente que teve que recorrer ao fundo de emergência, também ao nosso fundo de emergência, e estamos a ser solidários desse ponto de vista. Do ponto de vista da alimentação, também tivemos durante um primeiro período em que praticamente trabalhámos para a comunidade interna, também para estudantes que precisam deste apoio de emergência, e já ultrapassámos essa situação, felizmente. Hoje já temos algumas cantinas abertas para a atividade presencial. Nós já tínhamos uma coisa chamada Programa de Apoio Social Informático. Aquilo que fizemos foi estendê-lo para mais alunos, e encontrando uma situação de emergência naquilo que diz respeito ao material informático. O nosso gabinete de apoio ao estudante, através quer das assistentes sociais, quer das psicólogas, alargou o seu raio de ação, digamos assim. Nós passámos a ter necessidade de fazer mais apoio a mais estudantes e, portanto, tivemos também que fazer isso. Fizemos, como todos os outros, também viseiras e álcool gel, embora no caso do álcool gel mais para consumo interno do que propriamente para ceder, porque não temos grande capacidade de o fazer. Também no âmbito dos testes, não com a dimensão que tem a Universidade de Coimbra e só no que diz respeito a testes serológicos, porque não fizemos testes de Zaragatoa, mas no que diz respeito a testes serológicos, fizemos também, enfim, algumas centenas de testes, quer à comunidade interna agora quando regressaram os estudantes, quer também no apoio a algumas autarquias que nos pediram para testarmos também lares e outros serviços como bombeiros, os próprios funcionários da Câmara. Fizemos isso também, Samora e Nova Traiçoa, com duas autarquias. Criámos uma residência solidária para os profissionais de saúde ou das forças de segurança naquela fase em que havia um maior receio de regressar a casa com medo de contaminar as famílias, pudessem ficar, e tivemos também essa residência solidária. Enfim, criámos também uma rede de voluntariado em parceria com os estudantes. Os nossos estudantes criaram uma rede de voluntariado para apoiar a comunidade envolvente, com especial incidência, eu diria, aqui nas freguesias da margem esquerda, onde a maioria dos estudantes hoje o Politécnico tem a maioria dos estudantes na margem esquerda, não é? Com 3 das suas escolas do lado esquerdo do rio, e portanto os estudantes criaram também aqui algum apoio solidário à comunidade. E pronto, assim um bocadinho em ar de resumo, fizemos um bocadinho tudo isto, tudo na nossa escala, tudo dentro daquilo que era possível ir desenvolvendo, e com a dimensão que têm os nossos laboratórios e a nossa estrutura. Em relação ao Governo, numa entrevista, penso eu, recente, o Sr. Reitor, Amilcar Falcão, criticou a falta de financiamento por parte do Governo, sobretudo nesta altura de crise. O Governo não tem dado sinais de apoio ao ensino superior, às instituições? Bom, eu vou responder já à pergunta, mas gostava de dizer que nós, a partir de 4 de maio, que foi quando o Governo deu essa indicação, nós também temos atividades letivas presenciais. Costuma-se associar as atividades letivas presenciais apenas a aulas práticas, não sei do quê. Mas nós temos segundo ciclo, terceiro ciclo, temos investigação a correr desde essa altura, nunca paramos. Nós, no nosso laboratório, tivemos sempre 80 voluntários a fazer testes durante o período em que toda a gente estava fechada em casa. E, portanto, nós temos tido essa atividade. Ainda assim, pelos vistos, a ideia que passa, ou que passou, ou que está feita em algumas pessoas, é que nós estávamos fechados e não tínhamos feito nada. Isso não corresponde à verdade e nós temos feito o nosso caminho. Em relação a esta questão, enfim, nós estamos, neste momento,
enfim, apreensivos, porque eu neste momento, quando olho para o próximo ano letivo, do ponto de vista da preparação do ano letivo, estou naturalmente preocupado, mas não estou excessivamente preocupado, porque temos as coisas relativamente bem preparadas. Aquilo que me preocupa mesmo é o abandono escolar e a ação social, em geral. Porque nós estamos, para ter uma noção, no caso da Universidade de Coimbra, nós temos um déficit de 300 mil euros por mês na parte do SASU, do Serviço de Ação Social. E temos esse déficit, porque, por razões óbvias, temos custos fixos e não temos os estudantes presentes e, portanto, há uma quebra de receita acentuada. Mas mais do que a quebra de receita, que, enfim, nós esperaríamos que pudesse, ou esperamos que possa ser compensada por fundos do governo, porque senão, enfim, não tem muita lógica, mas a verdade é que eu vejo sair, por exemplo, este saiu recentemente, há uma semana, talvez, um plano de estabilização da economia social, e este é o PES, não é? Esse plano, olha-se para ele e quase nunca lá se vê, ou não se vê, tirando uma ação muito específica para os politécnicos, não se vê praticamente a presença do Ministério do Ensino Superior, enfim, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O que significa que, na verdade, aquilo que se está a assistir, e mesmo vendo televisão, ouvindo as notícias, estando atento, percebe-se, e eu não estou a criticar que isso aconteça, acho muito bem que se faça apoio às pessoas em geral, às empresas, às autarquias, tudo isso está tudo correto. Só fico e lamento, e espero que não continuemos neste esquecimento, é que não há uma palavra para o ensino superior. E o ensino superior é um alvo muito grande nesta crise, porque eu não tenho aqui as contas, mas se quisesse começar a somar, seria fácil para mim somar, e seriam muitas centenas de milhares de euros que nós, e certamente os colegas das outras instituições falarão por eles, mas também terão, como nós, custos adicionais, porque não se faz higienização, não se compram máscaras, não se distribuem viseiras, não se reduz, não se consegue ter o ensino. Eu não lhe chamo à distância, porque o ensino à distância exige outro tipo de estrutura metodológica, mas um ensino remoto, não conseguimos ter custo zero, tem custos para nós, e portanto nós tivemos um aumento de custos bastante grande e uma diminuição de receitas bastante grande também. A Universidade de Coimbra, nomeadamente, teve uma diminuição de receitas bastante grande. E portanto, a mim admira-me bastante, e já disse isto em certo grupo, enfim, que em alguns casos, para agradar ao governo, as pessoas estejam caladas e achem que devem estar caladas com medo. Não é uma questão de medo, nem meio medo, é uma questão de realidade, de realismo. Eu pessoalmente entendo que se o governo não agir rapidamente em relação ao apoio social, quer no apoio às instituições, mas especialmente, eu diria, no apoio aos estudantes, nós vamos ter um próximo ano letivo muito complicado. O número de estudantes que entrou em carência e não consegue sequer pagar as propinas é muito elevado. E, portanto, nós temos que olhar para isto com realismo. E o realismo obriga-me a dizer que gostava de ouvir, pelo menos, que do ponto de vista de intenção política houvesse um apoio às instituições de ensino superior. Quando o nosso Ministério pediu, e bem, e foi uma iniciativa louvável, que os centros de investigação se unissem e começassem a fazer testes à população, e Coimbra também está envolvido nessa rede, a Universidade de Coimbra também está envolvida nessa rede, nós dissemos que sim, mas nós sempre fizemos esses testes quase com prejuízo, ou até com prejuízo, e portanto, fizemos-lo à conta de pessoas que nós pagamos, e portanto o salário é pago pela universidade. Portanto, enfim, há aqui um conjunto de situações que implicam, inclusivamente, ações solidárias e, especialmente, a questão do abandono escolar. Nós temos 4.000 bolseiros, normalmente. Eu acredito que, enfim, este ano letivo que vem, este número aumente. Ora, nós temos que ter a noção de que alguns desses estudantes poderão não ter condições de voltar à universidade se não tiverem um apoio social. E eu gostava, como eu digo, não estou neste momento preocupado em dizer se é 1 milhão, se são 2 milhões, são 5 milhões, mas gostava de ouvir uma palavra que fosse da tutela a dizer, bom, atenção que nós estamos a ajustar um plano para a ação social no ensino superior, porque eu creio que esse é um ponto absolutamente crítico daquilo que será o próximo ano letivo, crítico para as instituições, crítico para as famílias, crítico para o futuro do país, porque são os estudantes o futuro do país, não é? E não ouço, e claro, critico isso porque acho que, uma vez que as pessoas estão com muito receio
de dizer que há situações que deveriam ter outro caminho, enfim, como eu também já apanhei muita pancada, olha, é mais uma que posso apanhar, mas continuo a achar que a ação social é algo que, independentemente de outro tipo de apoios que deveriam existir, nomeadamente para a inovação pedagógica e para a readaptação dos espaços e do material, por exemplo, outro aspecto nesse plano de estabilidade económica e social que foi lançado, fala-se, por exemplo, na componente digital, para as autarquias, para aqui e para acolá, e pelos vistos o ensino superior não precisa nada disso, não há cá digital nem há cá nada. Quer dizer, são coisas destas que, ao tirar, por exemplo, retirada de amianto no ensino secundário, apoio de computadores para o ensino secundário, o ensino superior não tem amianto e os docentes e os alunos não precisam de computadores, portanto, isto é incompreensível na minha ótica. E, portanto, é este tipo de coisas que eu acho que deveria ser retificado e que deveria entrar no discurso político e que, enfim, eu não quero colocar-me como pessoa única a dizer que isto não está correto, porque acho que não está correto, mas se, uma vez que, pelos vistos, as instituições, como é o caso do CRUP e do CECISP, não acham nada de normal nisto, enfim, quando me perguntaram, disse aquilo que pensava, e estou-lhe a dizer também assim o que penso, ou seja, acho que, de facto, o ensino superior deveria ser olhado também, à semelhança de outras atividades económicas, com algum apoio que possa ter, uma vez que nós também estamos a sofrer, para além do subfinanciamento crónico, estamos a sofrer muito com a Covid, e o próximo ano letivo as famílias estão a sofrer e vamos ter certamente problemas sociais importantes para resolver e não podem pensar que as universidades e os politécnicos têm, digamos, dinheiro debaixo das pedras que podem ir buscar para pagar tudo e mais alguma coisa, porque não temos, não é assim que funciona. Felizmente a Universidade de Coimbra tem uma boa resistência financeira, mas enfim, ainda assim acho que há um mínimo até de justiça social que deve ser assegurado. Nós temos 5 minutos para terminar este debate, mas eu não queria deixar de fazer esta pergunta também ao professor Jorge Conde e ao Dr. Luís Marinho. Começo pelo professor Jorge Conde. Concorda com estas declarações do Sr. Reitor? Sim, claro. Aliás, vou começar ao contrário. O Politécnico de Coimbra não tem resistência financeira para aguentar muito tempo. E, portanto, nós estamos também com um déficit grande acumulado, ou seja, não só aquilo que deixámos de ter em termos de receita com as cantinas fechadas, com as residências sem estudantes, portanto também não temos receita na área da ação social e aumentámos a despesa, não só com o que produzimos ou que estamos a adquirir em materiais de proteção, mas também com o apoio social de emergência que já estamos a sentir que temos que fazer aos nossos estudantes. E, portanto, pondo o aumento da despesa de um lado e pondo a diminuição da receita do outro, eu diria que nunca será nada, durante os meses de ano letivo, nunca será nada inferior a 200 mil euros. Enfim, vamos ter agora aqui os 3 meses de verão, onde a balança é menos desequilibrada, mas nos meses em que temos estudantes, até ao final de julho e depois a partir de setembro, a despesa, se não subir, será qualquer coisa como esses 200 mil euros. Depois também nós precisamos de apostar nessa digitalização e nessa modernização de que tanto se fala, no sentido de podermos alimentar, pelo menos durante mais um semestre, esta situação. Dizer aqui só uma coisa em que eventualmente não estou completamente de acordo com o Sr. Reitor, é que no caso do CECISP, nós reunimos há 15 dias com o Sr. Ministro e apresentámos todas estas coisas ao Sr. Ministro e dissemos-lhe que não aguentávamos muito mais tempo esta situação. Ou seja, falámos-lhe que era preciso criar um programa de apoio à modernização, nós precisamos ter, para poder continuar a dar estas videoaulas, precisamos ter um apoio para comprar equipamentos para as escolas e, portanto, falámos disso, falámos do apoio de emergência e falámos que o próprio dinheiro que nós, instituições, já metemos na ação social é incomportável. Primeiro, não devíamos meter nenhum, devia ser o Governo a meter todo, mas nós também não temos capacidade para meter mais que o que já metemos. E, portanto, se não queremos abandono escolar, se não queremos que os estudantes deixem de estudar, precisamos obrigatoriamente que seja colocado dinheiro no sistema e que daqui até setembro haja uma solução de reforço orçamental para o final do ano. Então, Luís Marinho, apesar do Instituto Superior Miguel Torga não ser um instituto público, como é que está a situação? São os ricos a falar, têm dificuldades, naturalmente,
mas são os ricos. O Instituto Superior Miguel Torga não tem verbas do Estado. Não tem nenhum tipo de verba do Estado. Vive das suas próprias receitas. É uma escola privada, mas não é uma escola virada para o lucro. Portanto, há aqui um equilíbrio muitíssimo complexo e muito difícil. E que nós tentamos resolver com alguma imaginação, com alguma criatividade e com muito sacrifício por parte dos professores e por parte dos alunos. Não somos uma escola que se autofinancia, não tem déficits, não tem dívidas, pelo menos não tem dívidas relevantes, mas partilho naturalmente de todas as preocupações que aqui foram colocadas no que se refere à necessidade do apoio para a nossa modernização, no apoio para o salto tecnológico que toda esta crise veio induzir, na necessidade de termos apoios também para a política social, que as escolas superiores, e aqui não pode haver distinção entre uma escola que integra um politécnico, ou uma escola que integra uma universidade e uma escola que faz parte do Sistema Nacional de Ensino Privado, ainda que ela não seja privada, é outra questão, o Miguel Torga não é uma escola privada, é uma escola que tem um estatuto privado, mas não é uma escola de titularidade privada, não tem acionistas, não tem participações de capital privado, pertence a uma região, pertence à região de Coimbra, é ela que é titular desta escola, mas também não entra com onde estão para o seu próprio funcionamento, e portanto nós somos solidários com tudo o que seja, somos solidários e somos exigentes com tudo o que seja fazer justiça ao Instituto Miguel Torga, dando-lhe alguns meios que naturalmente também serão dados às nossas escolas superiores, no plano da modernização, no plano do salto tecnológico, no plano do social, e estamos em crer que o futuro nos trará algumas novidades no sentido positivo. O esforço do governo até este momento foi virado para as situações de contingência, para responder às necessidades imediatas, e estamos a desenhar um novo futuro que não sabemos muito bem como é que vai ser, e a partir daí também queremos beneficiar daquilo que for a política do Estado, para a política do Governo, relativamente ao ensino superior, nas mesmas condições que qualquer estabelecimento de ensino superior que seja do Estado. Há uma coisa que eu gostaria de dizer, que é, para terminar, acho que nós temos um papel fundamental nesta questão do dinheiro, nesta questão dos fundos, nesta questão da recuperação, de responder às dificuldades. Nós temos que fazer, estas escolas têm que fazer, as universidades têm que fazer, os politécnicos têm que fazer, estas escolas têm que fazer um grande esforço na pedagogia para sair da crise da melhor maneira possível. E há duas questões que nós temos que resolver. Temos que fazer a pedagogia da consciência social. Da consciência de que o vírus está aí, o risco está aí, e o facto de, digamos, a nossa matéria-prima para trabalho, seremos mais jovens, seremos mais novos, seremos mais frescos, seremos mais saudáveis, isso não quer dizer que nós não tenhamos uma grande responsabilidade relativamente a esse extrato poderoso e de futuro da nossa sociedade, de lhes incutir uma certa consciência social do risco e de que o convívio, a partilha, a convivência, a saída, a vida comum implica, a partir de agora, um novo padrão. Nós temos que o fazer, um novo padrão em que algumas coisas que nós não fazíamos passamos a fazer, e outras que fazíamos normalmente não podemos mais fazer. Nós temos que ter muito cuidado nas nossas formas de convivência. Isso é o primeiro passo, e nós que temos uma função educativa e pedagógica no ensino superior, temos que levar os estudantes a evitar alguns excessos, algumas confianças, algumas formas de convivialidade que são muito arriscadas, como estamos a ver nas últimas semanas, desagradamente na zona de Lisboa. Isso temos que o fazer, e as escolas podem fazê-lo. Em primeiro lugar, criando momentos de confiança no seu próprio funcionamento. É o que nós estamos a tentar fazer aqui. Que haja confiança na partilha, no estar junto, no poder fazer uma avaliação continuada presencial, um exame, dando-lhe condições de segurança, mas também projetando uma nova consciência individual que se transforma numa consciência social do risco, do perigo, e que a partir daí isso é um grande contributo para que a sociedade portuguesa não entre numa situação difícil e não afunile a esperança que nós temos tido até agora. Isso é uma coisa fundamental. E depois, acho que isso é fundamental, se isto correr bem,
como dizia há um bocado o professor Jorge Conde e o Sr. Reitor também, se isto correr bem, isto vai ser fácil. Se, digamos, se o risco que andará por aí, como sempre, como andam todos, eu não sou virologista, naturalmente, percebo pouco disto, mas nós temos que conviver um pouco com tudo isto. E se isto correr bem, se o controle, se nós nos portarmos bem perante o risco, há evidentemente que a economia também vai recuperar. E o caso de Coimbra é um caso muito típico. Esta cidade não vive sem as suas escolas superiores, não vive sem a sua universidade, sem o seu politécnico e todas as outras escolas superiores que aí existem. Não vive sem os jovens. Eu disse isso no princípio da conversa, não vive. Esta cidade morre se os jovens não estiverem aqui. E por isso eu fico contente de ouvir o Sr. Reitor e ouvir o professor Jorge Conde, que é no fundo a nossa filosofia também, em dizer que nós iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer o estudante de novo a Coimbra. Para reconstruir a comunidade científica, para reconstruir a comunidade universitária, para reconstruir a comunidade da partilha, do conhecimento, do contacto, dentro daquilo que são naturalmente os cuidados que há a ter e as prevenções que há a ter. E acho que isso é, digamos, nós temos que ser exigentes em relação ao nosso governo, a exigir fundos. Nós não podemos exigir muitos fundos porque nós temos um outro estatuto que não é o vosso, mas a nossa contrapartida é darmos alguma coisa à sociedade, isto é, criar as condições de confiança para que a nossa economia possa retomar. E a economia da cidade de Coimbra está, como sabem, nas ruas. E isso é uma coisa que a nós nos preocupa muito. Há muita gente a perder muito dinheiro, não são só os estudantes, temos que ter, não são só os estudantes, não são só os professores, não são só os futuros que têm um ponto de interrogação à frente. É a cidade, ela própria está numa situação de muita dificuldade e de muita crise. Porque nós não vivemos sem eles. Eles têm que voltar. Com um ensino híbrido, como diz o Sr. Reitor, com as experiências que estão a ser feitas no Politécnico, nós já estamos aqui a fazer no Instituto Miguel Torga, digamos, temos que criar situações de confiança, mas temos que contribuir para que a cidade volte a viver a sua vida normal, que Coimbra volte a ser Coimbra e que a gente não se sinta no meio do deserto. Muitíssimo obrigado. Teria muito mais perguntas para vos fazer, sobretudo em relação às candidaturas e ao acesso ao ensino superior que está aí à porta, mas ficará provavelmente para outro webinário. Fica aqui o desafio. Quero agradecer a todos vós, aos que estiveram connosco a ouvir este webinário e desejar-vos os maiores sucessos nestes tempos de desafios. Muito obrigada mais uma vez a todos.